Olá pessoal, hoje vamos trabalhar com o capítulo 3, seções 3.1 e 3.2 e dizem respeito a determinantes. Ok? Então, historicamente, os chineses eles já faziam cálculos com determinantes, eles utilizavam a aplicação que eles utilizavam era para calcular volume de sólidos. Então, por exemplo, esse paralelepípedo em azul aqui, a gente consegue fazer o cálculo do volume dele, mostrando que a cada lado, a gente define por um vetor. Então, por exemplo, esse lado aqui, é 2 para x, 0 para y, 0 para z. Esse lado é um vetor 0 para x, 1 para y, 0 para z. E esse aqui é 0 para x, 0 para y e 1 para z. Tá? Então, definindo esses três vetores aqui, eles calculavam esse determinante dos três vetores, era um determinante 3x3, e encontravam, no caso, o volume do sólido, que no caso dessa aplicação aqui é 2. Tá? Então, nós estamos habituados a trabalhar com determinantes 2x2 e 3x3. À medida que aumenta a ordem da minha matriz, torna-se necessário a gente encontrar um método para resolver, tá? Já que a gente não tem essas fórmulas aqui que a gente já estudou no ensino médio. Então, a gente vai estudar um método chamado expansão em cofatores. Okay? Então, a primeira coisa aqui, relembrando, determinantes 2x2 e 3x3. Então, lembrem que se eu tenho uma matriz 2x2A dada dessa forma aqui, a primeira linha é AB e segunda linha é CD, então o determinante da minha matriz A também é expresso como det de A é igual ao produto da diagonal principal, A vezes D, menos o produto da diagonal secundária. Tá? Então aqui eu dei um exemplo, se eu tenho uma matriz 2x2 dessa forma, qual seria o determinante dessa matriz? Então o produto da principal aqui, 2 vezes 1 dá 2, menos o produto da secundária, que dá 0, então 2 menos 0 dá 2. Se o determinante é diferente de 0, então a matriz A é invertível, tá? Esse resultado ele vale também para qualquer ordem da matriz. Então, se a minha matriz for 3x3, 4x4, 5x5, e o determinante dela for diferente de 0, a gente sabe que ela possui inversa. A matriz 3x3, então, definida como essa A aqui, como que a gente calcula o determinante dela? Então, aqui está dizendo que o determinante é menos 2. Como que a gente verifica? Então, eu acredito que a maioria de vocês aprendeu, no colégio, a calcular determinante 3x3 dessa forma aqui, a gente repete as duas primeiras colunas aqui do lado e calcula produtos, Então, o produto dessa diagonal principal aqui, 1 vezes 4 vezes 0, que dá 0, mais esse produto aqui, 5 vezes menos 1 vezes 0, que também dá 0, mais 0 vezes 2 vezes menos 2, que também dá 0, aí menos esses produtos aqui agora. Então, 5 vezes 2 vezes 0 dá 0, 1 vezes menos 1 dá menos 1, vezes menos 2 dá 2, e 0 vezes 4 vezes 0 dá 0. Então, deu 2 ali, isso aqui é menos aquele valor ali, Então, o resultado dá menos 2. Mas a pergunta que fica é, tá, e para a ordem maior, 4x4, como a gente faz? Então, a gente vai ver esse método agora. Tá? Então, o livro, ele começa definindo que para determinantes de ordem maior ou igual que 2, de uma matriz, então ela é a soma de n termos da forma mais ou menos A1J determinante de A1J, com sinais de mais ou menos se alternando, em que os elementos A11, A12 até A1N estão na primeira linha da minha matriz A. Tá? Então, em símbolos fica dessa forma aqui. Na verdade, a gente está propondo uma fórmula para calcular determinantes, tá? Com respeito à primeira linha da minha matriz. Ok? Por isso que fica assim, A11, A12 até A1N. A gente está pegando os elementos da primeira linha só, tá? Então, ela é uma soma alternada e tem um chamado det de A11, det de A12, que a gente vai ter que ver o que é, tá bem? Então, em forma compacta fica nessa fórmula aqui de somatório,
mas a gente vai ver com mais calma, né, agora. Então, olha aqui, ó. Quem é SA11, né, a grande 11, né, ele é obtido eliminando-se a primeira linha e a primeira coluna da minha matriz A. Então, por exemplo, se eu tenho uma matriz A dessa forma aqui, ó, quem seria o meu A11? Eu teria que tirar a primeira linha e a primeira coluna. Então ia sobrar uma nova matriz aqui, né? E essa aqui então que é a minha A11, tá? É a minha matriz A, onde a gente elimina a primeira linha e a primeira coluna. Tá aqui é a 11, ó. Então se eu quisesse fazer a A12, né? Como que nós faríamos? Vou apagar aqui. Tá? Quem seria a A12, ó? A gente tem que cortar a primeira linha e a segunda coluna, tá? Então essas três colunas que sobraram aqui, ó, a gente vai juntar elas e fazer essa matriz A12, tá? Então fica 2, 3, 0, 4, 0 e menos 2, menos 1, 7 e 0, ok? E assim por diante, né? O A13, né? A gente cortaria a primeira linha, terceira coluna. O A14 cortaria a primeira linha, quarta coluna. Né? Então aqui encontre o A12 da matriz anterior, a gente fez aqui em cima. Ok? Então, ok. Então o que a gente observa, né? A gente observa que se a minha matriz A ela é 4x4, então esses meus A11, A12, né, eles vão ser 3x3. Se a minha matriz é 5x5, então esses meus A11 e A12 eles vão ser 4x4. Se a minha matriz é 3x3, meus A11 e A12 serão 2x2. Né? Então a gente sempre baixa uma ordem da matriz, por quê? Porque a gente elimina uma linha e uma coluna, né? Então se é 4x4, só que menos uma linha e uma coluna, 3x3, né? E assim por diante. Então agora a gente vai tentar fazer por essa fórmula, né, na definição, como que a gente calcula esse determinante aqui. Ó. Esse determinante foi o primeiro que a gente já calculou, a gente sabe calcular ele, né? A gente viu que dá menos 2. Só que agora a gente vai então calcular por esse método e também vai verificar que dá menos 2, né? Tá? Então, pela fórmula ali, ó, de determinante, né, como soma ali em respeito à primeira linha, a fórmula é desse tipo aqui, ó. Determinante de A é igual a A11 vezes det de A11. Aí lembra que o sinal intercala, então é menos A12 vezes det de A12 mais A13 det de A13. Ok? Então a gente tem que achar quem é Azinho, né? Azinho 11, Azinho 12 e Azinho 13. São os elementos da linha aqui, ó, 1, 5 e 0. Observem que o A13 é 0, tá? Ok? E agora a gente precisa saber quem é det de A11, det de A12 e det de A13. Então, aqui ó, o det de A11, a gente corta a primeira linha, a primeira coluna, então essa matriz aqui, ó, que eu coloquei aqui. Né? 4 menos 1, menos 2 e 0. Qual é o det do A11, né? Qual é o determinante dele? A gente calcula aqui e vê que dá menos 2. Aí, bom, apagando aqui. Quem é det de A12? Corta a primeira linha e segunda coluna. Então fica 2, 0, menos 1 e 0. Quem é o det? Calcula o determinante. E vai me dar 0. E quem é o do A13? Então, cortamos a primeira linha e a terceira coluna, né? Fica 2, 0, 4 e menos 2. Quem é o determinante de A13, então? Menos 4, menos 0, menos 4. Ok? E agora a gente coloca nessa fórmula, né? Observem uma coisa, a gente não precisaria ter calculado o determinante de A13. Né? Por quê? Porque o meu A13 aqui é 0. Então aqui vai ter um 0 vezes algo. Com certeza, né? 0 vezes algo vai me dar 0. Então não precisaria, né, ter calculado, porque eu sei que aqui esse valor é 0. Então aqui voltando à fórmula, né? Então ficaria 1 vezes menos 2, menos 5 vezes o 0, mais 0 vezes o menos 4. Né? Então só sobra aqui 1 vezes menos 2 dá menos 2, que de fato é o mesmo resultado que a gente encontrou. Né? Então, aqui está explicando, tá? Também. Então,
Agora a gente escreve, né, essa minha fórmula, tá, de encontrar determinante com respeito à primeira linha. Agora a gente introduz a noção de cofator. Tá? Cofator é um termo que ele está carregando o sinal e o determinante da minha fórmula para cada termo ali. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, lembrem que a nossa fórmula era essa aqui, ó. Determinante de A é igual a 11 det de A11 menos A12 det de A12, né? Até ir intercalando aqui. Agora o que está acontecendo? Ó? A gente introduz cofator como sendo o sinal e o determinante. Então, por exemplo, aqui, ó, o meu C11, tá? O meu C11 é o sinal, que é positivo aqui, e o determinante de A11. Então tá aqui, ó, cofator é C de IJ é igual a menos 1 na I mais J, determinante de AIJ. Tá? Então eu vou colocar aqui embaixo, para a gente ver, ó, quem seria o meu C11? Seria, ó, menos 1 na 1 mais 1, né? Que seria 1 positivo, determinante de A11. Quem seria o meu C12? Então é menos 1 na 1 mais 2 dá 3, menos 1 no ímpar dá menos, né? Então dá menos 1, determinante de A12. Tá? E assim por diante. É só para escrever de uma forma um pouquinho mais compacta, né? Que agora fica dessa forma aqui, ó. O que eu escrevi do lado. Então o determinante agora fica assim, ó, A11C11 mais A12C12 mais até A1NC1N. Tá? Um jeito fácil da gente gravar o sinal, tá, em que tem que ter, é o seguinte: se a soma dos dois índices aqui, ó, se a soma for par, o sinal é positivo. E se a soma for ímpar, o sinal é negativo. Tá? Então, introduzindo essa notação de cofator, esse teorema 1 aqui, ele vai nos dar como calcular o determinante de uma matriz n por n, tá? Com respeito a qualquer linha ou qualquer coluna. Então não precisa mais ser só a primeira. Então tá aqui, ó. O determinante de uma matriz A pode ser calculado pela expansão em cofatores com relação a qualquer linha ou coluna. A expansão em relação à iésima linha, usando cofatores, né? Aí observem aqui que a gente só permanece sempre com o I ali, ó. Tá? Vai nos dar a nossa fórmula. Se o I for 1, vai nos dar aquela nossa fórmula ali previamente, que a gente já tinha visto, né? Da expansão com relação à primeira linha. Né? Se o I for 2, quer dizer que a gente vai pegar a segunda linha, né? A gente pode pegar qualquer linha, tá? Que o determinante tem que dar o mesmo e vai dar o mesmo. E aqui, ó, a expansão em relação a jésima coluna, usando o cofator, a gente só tem que fixar a coluna aqui no caso. Se J é 1, por exemplo, né? A gente sempre repete no lugar da coluna 1, e aí a gente está pegando o determinante com respeito à primeira coluna, tá? Então, a gente pode calcular o determinante com relação a qualquer linha ou qualquer coluna. O resultado vai ser o mesmo. Qual a ideia, né? A ideia é a gente pegar sempre a coluna ou linha que possui mais zeros, porque aí a gente não precisa fazer tantos cálculos. Ó, o sinal. Como é que é o sinal do cofator? Né? A gente viu que, com respeito à primeira linha, lá na primeira fórmula, né, começava positivo, depois era negativo, positivo e intercalando. Né? A primeira coluna vai ser assim também, ó, positivo, positivo, e vai intercalando. Agora observem a segunda linha, começa negativo, tá? Mas vai intercalando. A segunda coluna começa negativo e vai intercalando, tá? Então, a ideia é essa, né? Se a soma dos nossos índices aqui, ó, for par, quer dizer que é positivo. Se for ímpar, quer dizer que é negativo. Então aqui tem um exemplo 2, para a gente usar a expansão em cofator com relação à terceira linha para calcular o determinante. Tá? Então, em relação à terceira linha, vai ficar como? Ó, vamos pensar nos elementos da terceira linha. Esse aqui é o A31, né? Linha 3, coluna 1.
esse é o A32, linha 3, coluna 2, e esse é o A33, linha 3, coluna 3. Então a fórmula fica assim, ó, A31C31 mais A32C32 mais A33C33. Agora observem que o A31 e o A33 eles são zero, né? Então se eles são zero, né, e estão multiplicando aqui alguma coisa, a gente não precisa calcular esse C31 e esse C33, porque zero vezes o que a gente vai encontrar vai dar zero já, né? Então o nosso determinante de A, ele vai ser só A32C32. Então, o nosso A32 é menos 2, ó. A gente precisa saber quem é o C32. Então, C32 é o que? É o sinal, né? Ó, menos 1 na 3 mais 2 é 5, né? Como é ímpar, dá negativo, a menos 1 na 5 dá menos 1. Então, é menos, né? Ó, já coloquei aqui, tem o sinal. E determinante de A32. Quem é o determinante de A32? Então, a gente corta a terceira linha, a segunda coluna, né? Então, fica esse determinante com o que sobra aqui, ó. Então, menos 2 vezes menos 1 já dá 2. E o determinante de A32, então, é menos 1. 2 vezes menos 1, menos 2. Tá? Então, se eu quisesse pegar aqui, ó, com respeito à terceira coluna também, ó, daria, né? Qualquer linha, qualquer coluna daria, né? Mas a gente vai fazer bem menos cálculo, né? Com alguma linha ou coluna que tem zeros, tá? Então aqui o teorema é útil para calcular determinante de matriz que tem muitos zeros, né? Ok? Eu expliquei aqui, né? C32 é menos determinante de A32, C33 é mais determinante de A33, né? C31 é mais determinante de A31, porque a soma dos índices é par. Então agora vamos ver o exercício 4. O exercício 4, observem que é um determinante 5 por 5, né? Então como que a gente vai calcular esse determinante 5 por 5? Tá? Então a ideia, né, é a gente pegar a expansão em cofatores com relação a alguma linha ou coluna que tenha bastante zeros, para facilitar as contas, né? Então aqui, ó, observem que essa primeira coluna tem 4 zeros e essa última linha também tem 4 zeros, né? Eu vou pegar uma das duas, tá? Aqui, ó, como resposta, então, utilizamos a expansão com o fator em relação à primeira coluna, tá? Então vamos pegar essa aqui, ó. Lembre-se dos elementos, né, para lembrar da fórmula. Esse aqui é o A11, esse é o A21, A31, A41 e A51. Então a fórmula está aqui, ó. Determinante de A com respeito à primeira coluna é A11C11 mais A21C21 mais A31C31 mais A41C41 e aqui tem mais A51C51, tá? Então tá aqui, essa é a fórmula. Só que observem que o A21, o A31, o A41 e o A51 são zero, né? Que eu risquei em vermelho, né? Então, esses termos todos vão sair, né? Vou estar somando zeros. Né? Então, o determinante de A é A11C11. Ok? Então, quem é o meu A11? O meu A11 é 3. Quem é determinante de A11? Bom, 1 mais 1 é 2, que é par, então é positivo, é 3 vezes o determinante de A11. Quem é o determinante de A11, então? A gente corta a primeira linha e a primeira coluna. Então, é esse aqui que sobra, ó. E eu coloquei aqui. Ok? Então, é 3 vezes esse determinante. Só que a gente também não sabe calcular esse determinante 4x4, né? Então, a gente vai fazer uma expansão em cofatores nele também. A gente sabe que o determinante da matriz A é 3 vezes esse determinante 4x4. Então, agora a gente calcula expansão em cofator nesse 4x4 aqui, né? Encontra a solução e depois multiplica por 3. Né? Então, fica aqui, ó, 3 vezes. Então, como que eu calculo esse determinante aqui? Ó? Eu vou pegar novamente com respeito à primeira coluna, né? Por quê? Porque tem 3 zeros aqui, ó, e tem um 2 ali, né? Então, lembra, aqui fica, ó,
Com respeito à primeira coluna, vai ficar A11C11 mais A21C21 mais A31C31 mais A41C41. Só que A21, A31 e A41 são zeros, então ficaria só A11C11, né? Então, o que é o meu A11? É 2. 1 mais 1 é 2, então é positivo, né? É 2. E quem é o meu determinante de A11, né? É A11, determinante de A11, né? Então, corto primeira linha, primeira coluna. Então, o que sobra é esse aqui, ó. Esse miolo aqui. Então, tá ali, ó, determinante de 3×3. Esse determinante de 3×3 a gente poderia calcular pelo jeito usual, né? Que a gente repete duas colunas, ou por expansão em cofatores também. Como a gente já calculou ele dos dois jeitos, né? É o determinante que a gente calculou acima e deu -2, tá? Eu estou omitindo o cálculo aqui, então eu já sei que dá -2. Ó. Então, todo esse determinante aqui dessa matriz A, ó, é 3 vezes 2 vezes esse determinante 3×3 que dá -2. Então, 3 vezes 2 é 6 vezes -2, dá -12 o nosso determinante. Tá, então aqui tá explicado também. Aqui tem uma observação, né? Se a nossa matriz A for triangular, então o determinante de A será igual ao produto dos elementos da diagonal principal de A. Tá? O que é uma matriz triangular? Uma matriz triangular é uma matriz que abaixo da diagonal principal ela é totalmente zero, ou acima da minha diagonal principal ela é totalmente zero. Tá? Então aqui tem um exemplo, ó. Aqui tem um exemplo que esse determinante aqui, ó, ela é triangular porque abaixo da diagonal principal ó, é todo zero. Poderia ser acima também, né? Então, ao invés de a gente utilizar a expansão em cofatores, que também daria certo, né? A gente pode simplesmente saber que o determinante de uma matriz triangular é o produto dos elementos da diagonal principal. Então, o determinante dessa matriz C aqui, ó, é 1 vezes 3 vezes 1 vezes 3, né? Que dá 9. Ok? Então, vamos ver o exercício 5. Tá? Então, no exercício 5, está pedindo para calcular esse determinante aqui. Tá? Então, no caso, eu escolhi com relação à terceira coluna, né? Porque é a coluna que tem mais zeros. Então, aqui, quais são esses elementos? Ó? Esse aqui é a primeira linha, a terceira coluna, é o A13, o A23, o A33 e o A43. Só que A23, A33 e A43 são zero, né? Então tá aqui, ó. Determinante de A igual a 13C13 mais, e o resto, todos os termos são zero, né? Por causa que aqueles elementos são zeros. Então o meu determinante ali, ó, vai ser A13C13. Né? Quem é A13? A13 é 2. E quem é C13? É o sinal e o determinante de A13, né? 1 mais 3 é 4, então o sinal é positivo. Então é simplesmente determinante de A13. Então agora a gente tem que calcular isso. Ó. Determinante de A13, que é o determinante de A13. Tira a primeira linha, terceira coluna, né? Então é o determinante que sobra aqui. Então eu escrevi aqui 2 vezes esse determinante, tá? E aí a gente poderia fazer pelo jeito usual, se vocês se sentem mais à vontade, pode fazer, tá? Só que eu resolvi em expansão em cofatores novamente aqui, ó. Então, como que eu resolveria esse determinante aqui, né? Peguei com expansão aqui a primeira coluna, né? Então é 2 vezes. Com expansão a primeira coluna, ficaria assim, ó. A11C11 mais A21C21 mais A31C31, né? Só que A11 e A31 são zero. Então, esse determinante aqui, ó, ficaria, né, vou fazer mais um passo aqui, ó, ficaria A21C21. Quem é o meu A21? Menos 5. E quem é o C21? Observem agora que a soma é ímpar aqui, ó. Então o sinal, tem um sinal, né? Então a gente coloca com menos 1. Menos 1 e determinante de A21. Tá? Então tá aqui, ó, menos 5 vezes o menos 1
E o determinante de A21, cortamos segunda linha, primeira coluna, sobra aqui, ó, 3 menos 4, 5 menos 6. Esse determinante então é menos 18 mais 20, né? 2. Então, aqui dá 2, né? Aqui dá menos 5 vezes menos 1 dá 5 positivo, vezes 2 dá 10, 10 vezes 2 dá 20. Ok? Então, o determinante tem algumas propriedades. Então, essas propriedades aqui, elas dizem respeito às nossas operações elementares que a gente realiza no escalonamento, tá? Então, observe aqui, ó. Se há uma matriz quadrada, se um múltiplo de uma linha de A for somado a outra linha formando uma matriz B, então o determinante de A e da matriz B, eles são o mesmo, tá? Aquela operação elementar do escalonamento que a gente utiliza bastante, né? não influencia na solução. Tá? Eu posso fazer aquela operação que os determinantes ainda vão ser o mesmo. Porém, nas outras duas operações elementares, né, que a gente utiliza, influencia. Então, por exemplo, aqui, ó, se duas linhas de A forem trocadas entre si, formando uma nova, então o nosso determinante de A vai ser menos o determinante de B, né, que é essa nova matriz. Tá? Então, se a gente fizer a operação de trocar de linha, o sinal do determinante muda. E aqui, ó, se uma linha de A for multiplicada por uma constante K, formando uma nova B, então o determinante da minha B é igual ao determinante da A multiplicado por K. Então também influencia, né? Por exemplo, se eu tenho uma matriz, né, que o meu determinante é 10 e eu simplesmente multiplico uma linha por 2, o meu determinante vira 20 daí no caso. Ok? Aqui está mais ou menos explicado, né? Ó, se eu peguei aqui uma matriz A, se eu quiser fazer a operação, tirar esse menos 1 aqui de baixo, ó, eu vou somar, né? Eu vou trocar linha 3 por linha 1 mais linha 3. E esse determinante vai ser o mesmo que esse. Né? Que é a letra A ali. Aqui, ó, se eu tiver minha matriz A e trocar a linha 1 com a 2, agora o determinante de A é igual a menos o determinante de B. E aqui eu tenho minha matriz A. Se eu quiser multiplicá-la por 5, né, a linha 3 por 5, então quer dizer que esse determinante agora será multiplicado por 5, 5 vezes o determinante de A. Ok? Então tem o teorema 2, que nos diz que uma matriz quadrada é invertível se só seu determinante é diferente de zero. Tá? Então a minha matriz possui inversa se o determinante for diferente de zero. Se a minha matriz A for n por n, então o determinante da minha matriz A é igual ao determinante da A transposta. Tá? A matriz transposta é que a gente troca as linhas pelas colunas. Né? Se A e B forem matrizes n por n, então o determinante do produto de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Isso é chamada de propriedade multiplicativa. Tá? Então tá aqui, ó. Verifique a propriedade multiplicativa de determinante para a matriz A e a B. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou calcular A vezes B e depois calculo o determinante dela, né? E calculo separados os determinantes. Esse lado direito é mais rápido, né? Vamos verificar. Quem é o determinante de A? 6 vezes 2, 12, menos 3, 9. Quem é o determinante de B? 4 vezes 2, 8, menos 3, 5. Né? Então, ó, determinante de A vezes determinante de B, 9 vezes 5, 45. Né? E esse lado aqui, né, o esquerdo, ó, a gente tem que calcular primeiro o produto A vezes B. Então, esse produto aqui, ó, já está calculado, então fica assim, ó, 25, 20, 14, 13. E quem é o determinante desse produto, então? Vai ter que fazer, né? 25 vezes 13, 325. Menos 14 vezes 20, 280. Então também dá 45, ó. Só que observem que, né, fazer o produto de matriz é mais demorado, né? Ok? Então aqui tem o calcule determinante dessa matriz A.
eu troquei a minha linha 4 aqui, eu fiz aquela operação, né? Eu fiz aquela operação que a gente faz elementar. Eu quero tirar esse menos 2 aqui, ó. Então eu troquei a linha 4 pela soma da linha 2 com a 4. Tá? Então, eu fiz aqui... aqui. E agora ela ficou essa aqui, né? Ok? Ó, 2 menos 2 dá 0. 5 mais 0 dá 5. Menos 7 mais 3 dá menos 4. 3 menos 1 dá 2. Tá aqui. Essa é a minha nova, que eu sei que o determinante é o mesmo, né? Por causa daquela propriedade A. E agora eu vou calcular por expansão em cofator, né? Porque aqui facilitou. Eu vou utilizar a expansão em cofator com respeito à primeira coluna. Então, a determinante dessa matriz, então, é A21C21. Só, né? Porque o A11 é 0, o A31 é 0 e o A41 é 0. Então, o determinante dessa matriz A é A21C21. Então, meu A21 é 2 e o C21. 2 mais 1 é 3, então eu tenho menos 1, ó. Muda o sinal, né? Então, é 2 vezes menos 1 vezes o meu determinante de A21, que eu corto aqui, então, a segunda linha e a primeira coluna. Então, esse que sobra aqui, ó. Tá? Agora, esse aqui eu fiz do jeito usual, ó. Eu fiz do jeito usual, que a gente repete duas colunas, e deu 70. Então, é menos 2 vezes 70, deu menos 140. Ok? Vocês poderiam fazer mais uma vez essa operação A, por exemplo, que não ia alterar, né, o resultado do determinante. Então, a sugestão, né, de exercício para você fazer, então, está aí, da sessão 3.1 e 3.2. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima.